Nessa semana, então, como o tema é livre, eu escolhi para a nossa conversa egoísmo e orgulho. Eu sou Rosane Friese, uma trabalhadora aqui do Ramatiz e uma estudante, então, dessa doutrina que nos encanta a cada passo que a gente dá no seu descobrimento, no nosso descobrimento, porque é sobre nós que ela fala. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec menciona que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. O egoísta é aquele que pensa em si antes de pensar nos outros. A intenção do egoísta é satisfazer primeiramente a si, não importando se para isso seja necessário sacrificar o interesse alheio, o interesse do outro. E isso se manifesta nas coisas mais insignificantes do nosso dia a dia, como, por exemplo, eu preciso estacionar 1 minutinho apenas. Será que eu posso usar do idoso ou do deficiente? É só 1 minutinho. Não, né? É algo inofensivo, porém é uma atitude, um pensamento egoísta da minha parte. Também acontece nas coisas maiores. Um exemplo que frequentemente acontece em casos de herança, quando um dos herdeiros entende que ele merece a maior parte. Por quê? Bom, ele justifica de várias formas. Talvez porque o pai, a mãe, o tio, o avô gostava mais de mim do que dos outros, por isso que eu mereço a maior parte. Ou porque eu ajudei a construir esse patrimônio, é lógico que a maior parte é minha. Entre outras tantas justificativas que se dá. Allan Kardec refere que o egoísmo se origina no orgulho. A pessoa se considera, então, acima do outro. Ela se acha melhor, se julga com direitos superiores aos demais. Isso é o quê? É a exaltação da própria personalidade. Sabemos que vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Sendo que aqui o orgulho e o egoísmo predominam as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então, por isso que ações dessa natureza se multiplicam, resultando no quê? No mal e sofrimento em toda parte. A doutrina espírita esclarece que o mal proveniente de atitudes egoístas, como essas que eu falei antes, talvez não a de menor ofensa, mas a outra, ela pode ter desdobramentos dolorosos que não cessam nessa existência. Pode ter desdobramentos no plano espiritual inferior, onde sofremos consequências dos nossos atos. Ódio e perseguição dos nossos desafetos. Seja em encarnações penosas, onde o objetivo é reparador, porém elas podem se estender ao longo de séculos e milênios. Percebem que uma atitude egoísta pode trazer consequências que refletirão não só nessa existência, como em outras tantas, até a reparação total. Lembrando que Deus não criou o mal. O homem, nós, que produzimos o mal, em virtude do nosso livre-arbítrio. Deus criou o homem simples e ignorante, como tantas vezes já falamos. E o homem que se fez egoísta e orgulhoso. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, foi perguntado por Allan Kardec: dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? E os espíritos responderam o seguinte: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser se aproximar da perfeição moral já nessa vida, deve extirpar do seu coração o sentimento de egoísmo.
pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Isso está na questão 913 do Livro dos Espíritos. Compreendem o quão forte que são esses vícios? Capazes, inclusive, de neutralizar nossas qualidades. Jesus já dizia que toda moral se resume na caridade e na humildade. E que estas são contrárias a quê? Ao egoísmo e ao orgulho. E nós, depois de tanto tempo, ainda não aprendemos isso. Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, nos orienta que o homem não atinge as altas esferas sem o conhecimento e que ninguém evolui sem a santificação dos sentimentos, ou seja, sem a conjugação do verbo amar em todas as suas expressões. E o que isso significa? Amar a família, amar o próximo, amar o vizinho, amar o que me irrita, o que me incomoda, o meu inimigo. Isso é amar de todas as formas e amar verdadeiramente. O conhecimento sem o amor é incompleto. Para Joana de Ângeles, é um saber pela metade. Sendo que aquele que cultiva somente a inteligência desconhece, talvez, a verdadeira sabedoria. Mas o que dificulta a nossa evolução intelectual e moral em busca de conhecimento e a pureza de sentimentos? Se Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para isso. A questão 785 do Livro dos Espíritos nos auxilia nessa resposta. Foi perguntado qual o maior obstáculo ao progresso. E novamente eles, o egoísmo e o orgulho. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então significa dizer que eu posso ser inteligente, instruída, mas se eu não for humilde e comprometida com o próximo, se eu não conseguir olhar para o meu próximo com respeito e amor, continuarei sendo um espírito imperfeito, egoísta e ignorante. O maior obstáculo para o progresso moral continua sendo esses vícios do orgulho e do egoísmo. Porque o progresso intelectual, ele vai acontecer, mesmo com isso. O capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item das instruções dos Espíritos, refere que não podemos ser felizes sem a mútua benevolência, sem a existência de bondade entre todos. E é por isso que devemos eliminar sentimentos viciosos como o egoísmo e o orgulho do nosso coração e seguir os ensinamentos do Cristo, de amor, caridade e humildade. E por quê? Para sermos felizes aqui na Terra e tornarmos, sim, esse mundo regenerado, um mundo melhor para viver. Sentindo, acolhendo, amando e respeitando o nosso próximo. E não se isolando nesse meu mundo pessoal e egoísta, dos meus desejos, das minhas vontades. Distante do olhar do outro. Distante de um projeto de felicidade que eu incluo o outro. Pensando que é possível ser feliz sozinho. Que é a forma que estamos vivendo hoje. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já falou que só é possível ser feliz quando a felicidade for compartilhada. Mas hoje, ainda, a gente se isola na nossa vaidade, no nosso egoísmo, no nosso orgulho e perde as benesses da vida comum que só a convivência pode nos dar. Não tem outro jeito de nos enriquecer de paz, felicidade, a não ser por meio de uma convivência harmoniosa com o nosso próximo. Seja no nosso lar, no nosso trabalho, aqui na casa espírita, seja com todos. É o outro, o nosso próximo, que é minha fonte, o meu degrau de conexão com Deus. Sem ele, sem o meu próximo, eu não avanço um passo sequer
no caminho da evolução. Muitas vezes, iludidos pelo egoísmo, pensamos ser o outro um problema, quando, na verdade, é a mais preciosa solução que Deus nos deu. Aquele que me incomoda, aquele que me irrita, é a solução para eu olhar para mim, o porquê do incômodo. Se eu tivesse avançado, evoluído como eu penso que avancei e evoluí, por que a atitude do outro, por mais equivocada que ela seja, por que ela está me incomodando ainda? É mais fácil dizer que o outro é orgulhoso e egoísta do que eu. Eu não sou, é lógico que não. Imagina. Talvez essa pessoa que está aqui do nosso lado esteja aqui para quê? Para nos ensinar a humildade. Porque se eu fosse humilde, o outro não me incomodaria. Eu só me incomodo com a atitude do outro, com a opinião do outro, porque eu ainda sou orgulhosa. Já pensaram nisso? Atraímos pessoas com características que precisam ser curadas em nós. Se alguém me incomoda, se alguém me irrita, sou eu que devo mudar. E não querer que o outro mude. A convivência com o outro vai mostrar quem eu sou de verdade. E não aquele que eu penso ser. Nós sempre pensamos ser um pouquinho melhores do que somos. Mas quando somos provocados, quando somos incomodados, que a chave gira, que a gente demonstra quem é de verdade. E às vezes a gente se assusta. E é na vida comum, no nosso dia a dia, no lar, no trabalho, que está a nossa maior escola e fonte preciosa de tesouros para a alma. Somente com o amor e conhecimento seremos capazes de evoluir, construindo assim a felicidade duradoura que é o que todos nós queremos. A seiva da vida só nasce na troca do amor, na troca da compaixão. E aquele que se fecha para isso, murcha como uma flor que não recebe água, luz e cuidados. Enquanto não houver entre nós um sentimento real, verdadeiro, de fraternidade, amor e caridade, é óbvio que sentimentos como o egoísmo e o orgulho continuarão nos dominando. Para finalizar, compartilho com vocês algumas manifestações do orgulho contidas no livro Mereça Ser Feliz, do médium Vanderlei Soares de Oliveira, ditado pelo Espírito Hermanans de Fu. Diz o seguinte: melindre é o orgulho na mágoa, que possamos cultivar a coragem de ser criticados. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender e não criticar. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos-nos a fazer análises imparciais e flexíveis. É difícil, mas vamos começar. Apliquemos então as preciosas lições de Jesus, iluminadas pelos raios da lógica espírita, e esforcemo-nos em não desistir da conquista da humildade. Precisaremos de muita coragem para sermos humildes, muita coragem para ser quem somos. Ser humilde é tirar as capas que colocamos com muito orgulho ao longo da nossa jornada. Convido a todos a fazerem uma reflexão, uma autorreflexão. Eu fiz várias vezes no estudo e continuo na minha. E que assim seja.